Ok, agora de forma oficial, muito boa noite a todos. É uma gratidão enorme estar recebendo vocês aqui de volta. Alguns eu estou vendo aí que fazem parte das primeiras turmas da FENATED, como o Roberto, que foi um dos nossos primeiros alunos. Roberto, um prazer enorme estar te vendo aí. E tem mais uma galera, Iraci também faz parte das primeiras turmas, um prazer enorme ver vocês aqui, tá? Professores, senhores professores, Thaís, Walter, todo mundo, professor Jean, um enorme prazer também. Denilson, bom te ver aí também, meu querido, boa noite. Professora Jéssica, boa noite, um prazer enorme estar recebendo vocês, tá? Bom, para quem não me conhece, né, acredito que todos aí, na maioria todos já me conhecem, eu sou o Adriano, eu sou um dos gestores da FENATED, né, faço parte também do corpo docente de alguns cursos, mas esse curso especificamente, turma, ele é voltado para pós-graduação e especialização em dependência química, reconhecido pelo MEC, né? Já é a nossa segunda turma, que vai ter início agora, já no dia 1º de agosto. Boa noite, professora Jaine, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje nós contaríamos com a presença da professora Kátia, que é nossa reitora, né, reitora da faculdade, mas a Kátia mandou uma mensagem agora há pouco, está na estrada, não vai conseguir entrar, tá, gente? Então, nós vamos prosseguir aqui. Antes de passar a palavra para o professor Jean, que é o nosso coordenador, o professor Jean é o nosso coordenador da pós-graduação, né? Hoje a FENATED tem uma turma aí que, repito, que faz parte, né, desde o início das nossas atividades, né, cara? Nós continuamos acreditando que todos os profissionais na área de dependência química, saúde mental, educação, eles podem, sabe, Omar, de uma certa forma, abraçar quem são, podem definir o seu futuro e podem ajudar a mudar o mundo de muita gente, né? Hoje a nossa instituição ainda oferece os cursos de capacitação profissional em conformidade com a Lei 9394/96, lá no seu artigo 41, né, áreas de dependência química, obviamente, mas hoje, através também dessa parceria, dessa família que nós encontramos dentro da Unicop, através da professora Kátia, que infelizmente não conseguiu entrar ainda, lá do professor Hilton, né, da professora Olga, nós encontramos ali muita responsabilidade, muito comprometimento por parte de toda a sua equipe, né, e hoje a FENATED oferece na modalidade presencial remota cursos de graduação, especialização, pós-graduação, perdão, e especialização em dependência química e educação, reconhecido pelo MEC, repito, nossa segunda turma, tá, pessoal? E temos uma novidade também, no dia 9 de agosto, nós lançamos o curso de gestão de comunidades terapêuticas, é um curso superior sequencial, também reconhecido pelo MEC, tá? Então, grandes novidades estão vindo por aí, Roberto. Talvez um curso presencial aí na Bahia, né, por que não? Né? Vai ser um enorme prazer. E eu gostaria agora de passar a palavra diretamente para o professor Jean, que é o nosso coordenador desse curso. Professor Jean, uma boa noite, excelente noite, seja bem-vindo, muito grato por vocês estarem aqui. Muito boa noite a todos, quero saudar os alunos, os nossos professores aí, presentes nessa sala de sociedade, a professora Jéssica, o professor Walter, o professor João também está entrando, a professora Thaís, a professora Renata, que vai ministrar um módulo novo agora, uma amiga minha querida do meu curso de psicologia, de formação, e ela está presente agora, logo já estará aí estreando conosco na FENATED, está presente nessa noite, uma vida acadêmica muito corrida entre Brasil e Portugal, mas ela está presente. Renata, seja muito bem-vinda, como todos mais colegas, né, alunos, professor Adriano, que sempre de uma forma muito carinhosa, sempre de uma forma muito respeitosa, né, acolhe todo mundo aí com muito carinho. Então, para nós, gente, a largada para essa segunda turma é motivo de muita alegria, de muita satisfação mesmo, entendendo que o processo está dando certo, né? Que todos os nossos alunos efetivamente são tratados de uma forma muito única, muito singular. Eu estou, nesse momento, coordenando esse curso de especialização em dependência química, dando uma ênfase em educação, um curso totalmente diferenciado, onde nós compreendemos que essa demanda, atualmente, ela vem crescendo cada vez. Bom, eu acredito que a internet do professor Jean deu uma falha ali, ou foi só para mim?
Procede aí para vocês também? Falhou um pouquinho? Tá legal. Valeu, Adriano. Tá bom. Até daqui a pouquinho, então, até ele voltar, pessoal, aproveitando, volta. né, o que ele estava falando. O professor Jean retornou aí. Legal, professor, legal. Isso daqui de volta. Então, de uma forma muito objetiva, né? Essa demanda cada vez mais crescente por vários problemas de ordem social, né, que a gente sabe, a questão da drogadição, infelizmente, está cada vez mais entrando na sociedade. Nós devemos estar com um olhar acolhedor, preparado tecnicamente para isso. Então, essa especialização vem abarcar e vem fazer com que os nossos acadêmicos possam ter o melhor conteúdo, a melhor matriz que existe no mercado, né? Algo bastante inovadora. Então, assim, nós queremos acolher, né, a todos. Então, assim, no transcorrer dos dias, a minha vida é bastante corrida. Entretanto, se vocês quiserem me chamar no meu telefone particular, eu vou deixar meu WhatsApp ali para apresentar a nossa matriz de uma forma bem específica, tirar dúvidas, né? Enquanto coordenador, o que eu puder fazer para contribuir nesse processo do ensino e aprendizagem, né? Eu já estou na área da dependência química há 13 anos, coordeno algumas comunidades terapêuticas aqui na região de Curitiba, no estado do Paraná, e eu tenho assim um apreço, um carinho muito grande por essa área, no entanto que eu não consigo me desvencilhar. Atualmente eu tenho um consultório de psicologia clínica, e além de psicólogo clínico, eu sou pedagogo de formação, sou assistente social também, estou dando aula em algumas faculdades aqui da região de Curitiba, né? Mas eu tento tratar todos os alunos de uma forma muito particular. Então, assim, se alguns alunos precisarem, inclusive, de declarações para apresentar no trabalho, né, e outras questões mais, vocês podem me procurar, a gente vai se conhecendo, vai criando um vínculo. A nossa primeira turma está em andamento de uma forma, assim, extraordinária. Os alunos vincularam completamente com todo o nosso corpo de professores, que são muito qualificados, né? Então, assim, para nós, não tem palavra realmente para agradecer a confiança e o nosso curso de especialização em dependência química e educação, ele ao todo, né, ele tem 360 horas, alguns de vocês, eu acredito que já olharam a matriz curricular. Nós temos uma matriz curricular bastante inovadora, trazemos algumas linhas terapêuticas também, que vêm fazer diferença e que realmente a gente percebe que na prática clínica o efeito é considerável, né? E além da gente trabalhar questões que são envolvidas para questões terapêuticas mesmo, a gente dá uma ênfase total também para a área da educação. O legal de tudo isso, que vocês estão se habilitando, né, numa especialização com uma ênfase em educação, onde a professora Jaine também vai trazer um aspecto fundamental, que é a psicoeducação nessa área, que a gente sabe que todo o processo terapêutico, quando ele tem uma conduta psicoeducativa, esse nosso futuro cliente, ele vai poder ter mais sucesso no tratamento dele, e outras disciplinas realmente que vêm fazer a diferença na área do nosso conhecimento, aí para que a gente possa não somente aprender, mas sim, acima de tudo, acolher, né? O nosso ensino ele é democrático, a gente tenta trabalhar cada aluno nosso de uma forma muito única. Qualquer particularidade, qualquer situação, me procure o professor Adriano também, que a gente sempre tenta olhar os nossos acadêmicos de uma forma assim muito especial, muito acolhedora, que é isso que faz a total diferença na nossa instituição. Eu não quero me delongar muito, porque a gente tem uma pleia de professores maravilhosos, e eu gostaria muito também que eles se apresentassem, e no transcorrer, né, desses momentos aí, vamos tirar algumas dúvidas, para a gente ter a nossa aula inaugural, a professora Jaine, que com certeza já vai brilhantar os olhos de vocês, e vai realmente aguçar muito conhecimento e muitos saberes. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, professor Jean, pelas belas palavras, pelo acolhimento com a nossa turma. Eu tenho muito orgulho em dizer, professor, que vocês selecionaram e trouxeram para a FENATED um corpo docente extremamente capacitado, habilitado, né? E eu tenho muito orgulho, né, de ter vocês no nosso time. Tá? Tem uma galera chegando, a professora Renata, o Marvin, né, a professora Fátima também está chegando, o congresso está muito próximo, né, nós vamos nos encontrar lá. Mas antes de passar a palavra para os professores, gratidão, professor Jean,
Eu gostaria de mencionar aqui, né, cara, acabou de entrar na nossa sala, a professora Kátia, que é a nossa reitora, a reitora da faculdade. Professora Kátia, boa noite, um prazer enorme estar recebendo a senhora, está me ouvindo bem? Professora Kátia? Ok. Daqui a pouquinho eu passo a palavrinha para ela. E eu gostaria, então, que o corpo docente fosse se apresentando, até a professora Kátia se manifestar, começando aí com a professora Jaine Galhardo, que é a instrutora de hoje, a nossa professora de hoje. Jaine. Boa noite a todos. Alguns rostinhos que eu conheço, inclusive, né, participando de cursos da FENATEC, fico muito feliz em ver vocês aqui. Mas, de maneira geral, a aula hoje inaugural, além, né, de ser um objetivo de fomentar aí o interesse, mas também, né, de mostrar a responsabilidade e o compromisso que nós temos perante o trabalho e a importância de saber, né, sobre essa atuação e principalmente sobre a comunidade terapêutica. Lembrando que, não vou me apresentar, mas lembrando que, né, essa especialização ela não se limita para a comunidade terapêutica, mas sim para o atendimento em dependência química, mas existe, né, uma disciplina, né, uma das que eu ofereço, que fala sobre comunidade terapêutica, que é a aula de abertura, hoje, inauguração, que eu escolhi sobre falar da comunidade terapêutica. Meu nome é Jaine, sou psicóloga, atuo desde minha formação na área de dependência química, mestrando em psicologia na UFMS, com especialização em atendimento familiar, e estou, né, junto com o Adriano, com a FENATED, em outros cursos, também na coordenação do Superior Sequencial de Gestão de Comunidade Terapêutica, e outros cursos também como docente, e quero mais uma vez agradecer o Adriano e todo mundo que está aqui na segunda turma, que a primeira, né, como o Jean trouxe muito bem, está em andamento, inclusive em bom, né, andamento. A gente fica super feliz com o resultado, com o empenho dos trabalhos, dos feedbacks, e abrir essa segunda turma, na verdade, é pontuar mais uma vez essa realização e de que realmente a especialização tem, sim, né, muita importância na vida de qualquer pessoa que queira uma carreira profissional. Muito obrigado, professora Jaine. Daqui a pouco eu passo a palavra para você novamente. Lembrando que a Jaine já está quase para aposentada ainda da FENATED, já com 15 anos de FENATED já. Obrigado, professora Jaine. Professora Kátia, boa noite. Levantou a mãozinha ali. Obrigado pela sua presença. Uma honra estar te recebendo mais uma vez, fortalecendo ainda mais essa parceria FENATED e Unicop. É uma honra fazer parte desse grupo, professora Kátia. Boa noite, professor Adriano, boa noite a todos e todas, os professores, coordenadores e alunos e alunas aqui presentes. Cheguei agora, estava na estrada, saí da Unicorp e fui a um compromisso, mas cheguei a tempo, né? Que bom. É uma honra imensa, né? Para nós, enquanto Unicorp Faculdades, e principalmente para a minha pessoa, né, que estou à frente da reitoria hoje do Grupo Unicorp. Parabenizo o professor Adriano, da FENATED, né, pelo convite, por esse desejo dele de expandir a educação, né, Brasil afora, por apostar e acreditar na educação, né? E, sobretudo, a todos os participantes aqui presentes, né? O professor Adriano sempre teve o desejo de formar essa turma de curso superior sequencial, mas na modalidade remota, né? Este curso ele é 100% EAD, 100% EAD, com vídeo aula, com conteúdo na plataforma, e ele teve esse grande desafio, né, professor, de realmente trazer as aulas remotas para socializar o conhecimento, para tornar o conhecimento mais sólido, né, de uma maneira mais participativa, mais afetiva, com esse quadro, né, de corpo docente muito bem qualificado, né, e com os discentes que têm realmente o interesse em se capacitar, se especializar e, posteriormente, conseguir galgar
aí um degrau no mercado de trabalho. Então, é uma honra participar desse momento. Só tenho a fortalecer essa parceria Unicorp-FENATED, a Unicorp, enquanto instituição de ensino superior, enquanto instituição de ensino técnico e médio, está de portas abertas, né? O Grupo Unicorp está de portas abertas para recebê-los enquanto parceria, enquanto polo, né? E a gente aposta de fato, né, na educação, a gente acredita que a educação, ela realmente potencializa conhecimentos, ela transforma vidas, ela modifica o sujeito, o ser humano, né? Então, conte comigo, conte conosco, né, da Unicorp, nessa parceria, durante essas aulas também. Caso queira também, professor, posteriormente, posso fazer parte também do quadro docente. Minha área é, sou assistente social, estou terminando uma graduação em pedagogia, mas o mestrado é em política social. A especialização é em saúde da família, mas tenho também experiência nessa área no campo da saúde mental. Já atuei em CAPS AD, em 2 municípios do interior aqui do estado da Paraíba, e acredito que essa experiência irá contribuir também, junto ao corpo docente e discente, no fortalecimento aí da construção e socialização do conhecimento, tá bom? Contem comigo para o que precisar, certo? Também estou responsável pelo setor de certificação da Unicorp, e já reforço aqui que todos os discentes, ao concluir este curso superior sequencial, nós iremos emitir o certificado dentro do prazo, como foi acordado anteriormente com o professor Adriano. Então, vocês só têm a ganhar, só têm a crescer de fato com este curso superior sequencial. Então, um grande abraço a todos e todas e fico à disposição no grupo da turma para quaisquer dúvidas ou informações, tá bom? Um grande abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Gratidão, professora Cátia. A senhora pode ter certeza que hoje ainda o professor Jean vai entrar em contato com a senhora já para trazer para o corpo docente, com toda certeza matemática, né, professor Jean? Que Minha bom. gratidão, viu? Com Minha gratidão. certeza. Muito Um obrigado. Lembrando, cheiro a todos. lembrando que Vou me ausentar. Isso, nós nós iremos temos um, participar do congresso. e se nós temos, além do congresso, nós temos um compromisso de um evento presencial aí dentro da Unicorp, né? Nós Isso, estamos em exatamente. do O desenrolar de curso de todo. conselheiro e, posteriormente, o curso de formação também nesta área. Muito legal. Gratidão, Um professora Kátia. Um abraço. grande abraço, obrigado pela sua Um abraço. presença. Obrigado. Boa aula. Bom, professor Jean, daqui para frente o senhor coordena aí os meninos, o professor Walter, a professora Jéssica, cada um vai se apresentando de uma forma breve, né, professora Thaís, professora Renata, para a gente dar início à nossa aula, né? É com o senhor. Perfeito, maravilha. Muito obrigado mais uma vez, professora Kátia. É sempre muito bom ouvi-la, sempre trazendo uma palavra de esperança, entendendo que realmente a educação liberta, a educação empodera, e a gente pode chegar em qualquer espaço de diálogo através da educação. E pensando nessa perspectiva educacional, a gente vai apresentar nesse momento, né, alguns professores que já estiveram conosco, alguns que logo em breve também já vão dar alguma disciplina, mas antes, eu quero só transcorrer rápido, né, que algumas das disciplinas que são ofertadas nessa especialização, a introdução à reabilitação de dependentes químicos, a organização e princípio do SUS, atendimento social e familiar, captação de projetos sociais, comunidades terapêuticas, abordagens terapêuticas e práticas integrativas complementares, anatomia e farmacologia aplicada à dependência química, saúde mental e reforma psiquiátrica, tratamento para substâncias psicoativas na abordagem logoterapêutica, que é a terapia do sentido para a vida, plano de prevenção à recaída e educação, legislação e política sobre drogas, a BNCC e a educação especial inclusiva, dependência química,
codependência e psicoeducação. Eu tenho certeza que vocês já estão ansiosos, né, para estudarem, para se habilitarem nessa matriz curricular que foi pensada com muito carinho. Então, agora, vamos apresentar o nosso corpo aí de professores, né, que são extremamente capacitados, habilitados para trazer todo o conhecimento e trocar saberes juntamente com todos vocês aí nessa plataforma dessa educação democrática. Então, vamos agora apresentar a professora Jéssica, que já está aí, aguardando com ansiedade. Ela vai falar um pouquinho sobre a disciplina que ela vai apresentar, né? Esse rostinho é bastante comum, mas não se confundam, tá, gente? É a professora Jéssica, irmã gêmea da professora Jair. Por gentileza, professora Jéssica. Boa noite, tudo bem com vocês, né? Eu gosto muito de falar que a gente é muito parecida, mas eu sou um pouquinho mais legal do que a Jair, mentira, brincando. Nós duas aí, a gente é muito unida, nós duas somos legais, tá bom? É um prazer estar aqui como docente do curso de Lato Sensu, né, da especialização. Eu sou a professora Jéssica, sou fisioterapeuta, sou mestranda no programa de mestrado de Ciências e Gestão de Saúde da Universidade de Miami, dos Estados Unidos. Tenho especialização em fisioterapia neurofuncional e eu leciono a disciplina de BNCC e Educação Inclusiva, então a Base Nacional Comum Curricular, e como que a educação inclusiva agrega, né, em todos os setores da área, principalmente de saúde, políticas de educação, políticas de inclusão, e espero aí agregar ainda mais essa turma nova que está entrando. Fico super feliz pelo convite mais uma vez, e é uma honra estar no nosso do corpo docente, mais uma vez, da FENATED, em parceria com a Unicorp. Obrigada. Muito grato, professora Jéssica. Você realmente tem conquistado os alunos com todo o seu saber, o seu conhecimento. Então, mais uma vez conosco, vai ser um grande prazer, né, em breve, novamente, ter as suas aulas. Agora, vamos apresentar a professora Renata, que já está presente ali na sala. Por gentileza, professora Renata, fique à vontade. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra agora poder fazer parte dessa família tão bonita. E tenho visto as divulgações, os comentários nas redes sociais, e isso traz uma alegria muito grande de saber o retorno que está tendo do trabalho que vocês estão fazendo. Então, primeiramente, gostaria de não ocupar muito tempo de vocês. Eu sou psicóloga clínica, sou mestre em espiritualidade, docência e processos formativos. Também tenho graduação em teologia, tenho especialização em educação inclusiva e também a parte de todas essas práticas de educação, onde nós precisamos ter pessoas com um potencial diferenciado, né, para trabalhar nas escolas. E a minha primeira formação é medicina veterinária. E aí todo mundo me pergunta, nossa, mas você foi de uma parte a outra? Sim, para a gente poder entender e compreender melhor o ser humano, foi necessária a minha primeira formação. Ela fez uma diferença muito grande em conseguir entender aquele que não consegue expressar a sua dor e seu sentimento. Então, a partir disso, é que as coisas foram evoluindo. Então, agradeço muito, vou tratar com vocês sobre as abordagens terapêuticas e as práticas integrativas, e conto também com a colaboração de todos vocês. Eu sei que vai ser uma troca de saberes, né, professor Jean? Eu vou aprender com vocês do que vocês aprenderem comigo, pode ter certeza disso. Muito obrigado, professora Renata. Seja mais uma Obrigada, vez. professora Adriana, também pela honra, tá, de estar aqui nesse quadro docente. Professora Renata, a honra é toda nossa, nada disso seria possível se não fosse por esse corpo docente e pelo nosso aluno. Muita gratidão por você estar aqui. Muito obrigado, professora Renata. Então, agora vamos conhecer também, que está presente aí conosco, a professora Thaís. Eu já vi. Professora Thaís, deu um alôzinho aí para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. A professora Thaís, eu recebi a notícia do professor Antônio, que é a queridinha da turma, né?
Ai, gente. Boa noite, muito obrigada. É uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês. Já estou super animada e ansiosa para a próxima turma. Foi uma gratidão imensa, né, ter tido a oportunidade de estar na primeira turma, né, de ter ministrado a aula, o módulo sobre saúde mental e reforma psiquiátrica. O professor Jean, né, havia falado, né, com relação ao vínculo e eu realmente apegadíssima a eles. Foi uma experiência muito legal mesmo, muito boa, e tenho certeza que vai ser uma experiência ótima também com essa nova turma. Então, eu sou a Thaís, eu sou assistente social formada pela UFPR, sou especialista em gestão de projetos sociais, de políticas sociais, especializando em gestão social de políticas públicas. Então, políticas públicas faz parte, né, tanto da minha profissão, né, enquanto assistente social, mas também, né, das questões no qual eu estudo, né, é, e vou ministrar um módulo de saúde mental e reforma psiquiátrica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, estudar alguns aspectos mais históricos, e estou bem animada, estou bem ansiosa, espero que vocês também, e vou ficar aqui só aguardando por esse momento. Vai ser uma troca muito incrível, eu tenho certeza, mas quem precisar, já estou à disposição para a gente ir se conhecendo e conversando, conhecendo um pouco mais de mim também. Mas, no geral, é isso. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui novamente. Muito grato, professora Thaís. Não sei se alguns de vocês estão aqui na região sul, né? Nós estamos aqui na região de Curitiba e está muito frio, Gente, mas muito frio. muito frio, quase chegando lá, beirando 0 grau, mas nós estamos aquecidos, né? Nessa sala tão animada, tão cálida, que vem realmente trazer calor para os nossos corações, para o nosso, realmente, essas infinitas possibilidades de aprendizado. E a gente até esquece, né, professora Thaís, do frio, professora Renata Pois é. também aqui em Curitiba, mas é tão gostoso, né, porque a gente está vendo pessoas, conhecendo pessoas novas, e vamos agora ter a honra também, obrigado, professora Thaís, ter a honra de conhecer, né, e para quem não conhece, né, conhecer o professor Walter, que também aí fez momentos brilhantes conosco nas nossas aulas, foram as primeiras aulas da primeira turma, ele está conosco, é uma honra incomensurável ter o professor Walter conosco. Por gentileza, professor Walter. Obrigado, Jean. Boa noite a todos e a todas. Um abraço especial para cada um de vocês, nossos caros e caras estudantes. Parabéns pela disponibilidade, pela grandiosidade de assumir esse compromisso com a formação, para que a gente consiga mudar essa realidade ou acrescentar alguma coisa positivamente. Que é nessa realidade tão contundente que a gente vive no que nos toca, né, neste curso. Abraço, Adriano, o Jean, mais uma vez, a professora Kátia, a professora Jéssica, a professora Jaine, a professora Renata, a professora Thaís, professor Antônio. A minha primeira formação é filosofia, eu fiz também teologia, pedagogia, sou pós-graduado lato sensu em psicopedagogia, lato sensu também em psicanálise, pós em psicanálise, sou mestre em gestão e práticas educacionais e doutor em educação. Sempre trabalhei na área da educação, hoje trabalho na área da educação, mas também eu atendo, tenho pacientes na psicanálise, levo a vida dessa maneira, e no nosso trabalho eu já tive a alegria imensa, o prazer imenso de fazer parte do primeiro grupo, né, da nossa primeira turma, e devo dizer a vocês que é um prazer imenso, porque a gente vai se constituindo num grupo muito legal, muito participativo, é uma irmandade que a gente cria, e a gente vai se fortalecendo nesse sentido, vai trocando experiências, e, ao mesmo tempo, nós vamos crescendo como pessoas, né? Crescendo como ser humano,
lá na nossa humanização, à luz de Freire, Paulo Freire, né, essa compreensão de que precisamos partir da consciência do oprimido, isso nos fortalece muito. A nossa disciplina, eu creio que, de certa forma, de propósito, acho que os coordenadores colocaram aí logo no início, porque, de certa forma, ela é uma estruturação para o que virá depois, porque nós vamos trabalhar, sobretudo, conceitos. E quando a gente trabalha conceito, a gente sabe do que a gente está falando. Ou seja, não saber o conceito significa não saber do que está falando. E o conceito de droga, o histórico, a questão da classificação das drogas, a dependência, os aspectos sociais e culturais, a epidemiologia, vamos trabalhar também, consumo de droga no Brasil, classificação das drogas, né, as drogas depressoras, estimulantes, perturbadoras, enfim. Nós vamos fazer um passeio por esse caminho e, enfim, a nossa postura é sempre de gratidão por estarmos juntos mais uma vez. Agradecer a Deus, sobretudo, e também aos nossos companheiros, companheiras, nossos amigos e tal. Enfim, estamos à disposição. Eu quero mais uma vez parabenizar vocês, queridos estudantes, por, de fato, arrumar esse tempo, não é? Arrumar esse tempo para crescer, porque, na verdade, essa é a nossa grande oportunidade de crescimento. Abraço grande, fraterno a todos. Obrigado, Jean. Muito obrigado, professor Walter. É sempre muito bom ouvi-lo. E agora Obrigado. vamos continuar aqui a apresentação com a professora Carol, que já está aí presente também. Professora Carol. Olá, boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Fico muito feliz em ser convidada novamente para estar participando aí dessa segunda turma. A primeira foi uma turma incrível, né? Eu contribuo um pouquinho com esse curso nas aulas de responsabilidade social e captação de recursos, que inclui ali os projetos sociais, né? E eu vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Caroline, sou assistente social, atuo hoje na política social, na política pública, né? No CREAS, sou pós-graduada em projetos sociais e terceiro setor, e também em seguridade social, sou especialista em seguridade social. Então, estou muito feliz por essa segunda turma. A primeira turma foi incrível, os alunos bem participativos. Espero aí que essa turma também seja. Tem tudo para dar certo. A ementa é maravilhosa, ela compõe muito bem todas as áreas de formações aí. Eu vi o pessoal discutindo no grupo em relação à educação. Eu acho que contribui muito para o ser profissional enquanto educação, para o trabalho da assistente social, para o trabalho do terceiro setor, né, psicólogos e afins. Então, eu estou muito feliz aí por esse convite. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora Carolina. É sempre um prazer tê-la conosco. E agora vamos também apresentar o professor João, que está presente aí. É muito bom tê-lo. Nossa, uma pleiade realmente, que eu falei para vocês, de professores incríveis, que nos deixa muito felizes, né? E que é uma honra muito grande aprender com vocês, trocar saberes com vocês. Professor João Nascimento, por gentileza, boa noite. Professor João? Eu ouvi agora há pouco na sala, não sei se o microfone dele está desligado. O professor João. Vou dar uma olhadinha aqui. Boa O noite, professor João está aí. Boa noite, professor. Ele está com o microfone dele, nesse momento que não está funcionando, não é isso, professor João? Mas está conosco. Ele deu um probleminha na câmera dele, que ele refere agora há pouco, mas o professor João também é um professor que tem um vínculo muito grande com a nossa instituição, com os nossos alunos, e tê-lo conosco é sempre um prazer muito grande. E o professor João também
ele vai poder contribuir bastante com vocês, trocar conhecimento. Ele está aí, né, dialogando pelo chat, tá? O professor João é uma pessoa também muito especial, que a gente tem um carinho muito grande, e emanamos aí toda a energia, toda a nossa gratidão a você, professor João, que está conosco. Então, assim, para a gente finalizar, né, porque a professora Jaine, eu vejo que já está aí ansiosa, animada, para a gente já começar essa aula inaugural. Eu também, né, como eu falei agora há pouco, eu estou coordenando o curso. Eu vou ministrar 2 disciplinas com vocês também, tá? Que é a Organização e Princípio do SUS, e uma outra disciplina que vai ser Tratamento para Substâncias Psicoativas na abordagem logoterapêutica. Então, a minha formação, a minha primeira formação, há 15 anos eu sou assistente social, eu trabalhei 8 anos em CAPES 2, trabalhei 1 ano em CAPES Infanto-Juvenil e trabalhei 3 anos em CAPES AD. Coordeno comunidade terapêutica aí por volta de uns 12 anos, né? Além de assistente social, eu também sou pedagogo, né? Atuei até alguns meses atrás na rede municipal de ensino. Eu sou psicólogo clínico também, né? O meu primeiro mestrado é na área de teoria literária, e eu estou fazendo o segundo mestrado no México em psicologia clínica, né? Eu sou especialista também em neuropsicologia, psicopedagogia, e também eu sou especialista na área da saúde mental e dependência química, né? Então, o que eu puder contribuir, vocês podem me procurar, vai ser sempre uma honra muito grande tratar cada um de vocês de uma forma muito particular. Então, sejam, mais uma vez, bem-vindos. Obrigado a todos os nossos professores, né? Professor Adriano, passo a palavra para você. Oi, irmão, posso falar um pouquinho antes? Um minutinho, porque eu entrei aqui só para te ouvir. Olá, professor Jean, professor Walter. Olá, boa noite. Tenho seguido as aulas de vocês, ó, vocês têm uma aluna e fã aqui, viu? Obrigado, Fabiana. Muito grato. Tudo bem? Então, eu entrei aqui para falar do meu irmão um pouquinho. Vocês me dão 2 minutos? Claro, por favor. Você não vai chorar, não, né? Você vai chorar Não, de novo, né? toda vez eu me seguro. Não, mas eu gosto sempre, eu não quero perder a oportunidade jamais de sempre elogiar, enaltecer e parabenizar o Adriano, meu irmão, sabe, professor Jean? Porque, assim, eu sou formada em Direito e eu tive, assim, a convicção e a certeza de que a teoria é bem diferente da prática no nosso direito. E com meu irmão, eu aprendi teoria e prática dos melhores valores que a gente pode ter numa família, sabe? O Adriano é assim, ele ensinou, como eu disse anteriormente, através da dor e depois através do amor. E quando eu vejo meu irmão hoje tendo a vida dele para ajudar o próximo, e ele ajuda porque ele ama fazer isso. O Adriano ama fazer isso. É incrível como ele é gigante nesse ponto. Viu, irmão? Cada dia mais eu fico, assim, orgulhosa de você. Cada vez mais você cresce. Você está se tornando gigante. Parabéns por ser essa pessoa tão linda, tão vivida, tão experiente. E por passar o melhor que você tem para todo mundo, para todo grupo e para todos que aproximam de você. É nítido o quanto você é amado, admirado, o quanto a faculdade da vida te fez crescer. E assim, quem sou? Eu não sou nem o seu dedo mindinho. Queria dizer aqui que eu te amo e que mais um curso com pessoas tão bacanas ao seu lado vai ser um sucesso. Obrigada por esse tempo, gente. Segurei, viu, professor Jean? Não chorei, engasguei. Mas aí me deixou completamente embargado. Eu estou aqui com a voz, não vai sair direito, né? Obrigado, minha irmã. Você sempre foi um ponto de apoio, e eu tenho que agradecer aqui, de forma até, de uma certa forma, pública, de você jamais ter desistido da minha vida. Eu te amo, viu? Beijo no seu coração. Que maravilha, gente, não foi nada combinado, mas a afetividade, né, o amor é sempre muito bem-vindo em qualquer espaço, sobretudo nos dias que a gente vive, quanto mais carinho, mais demonstração de afeto, com certeza acalenta e aquece cada vez mais os nossos corações. Então, Jean, se você me permitir, antes de passar para a Jaine, já iniciar a aula, eu queria mencionar aqui o meu colega Marvin, né, que está entrando nessa turma como aluno, mas ele também faz parte do corpo docente, que foi trazido aí pela nossa professora Jaine, em outros cursos de conselheiro, curso de monitoria, enfim, a Jaine vai adequar da melhor forma possível. E depois, eu gostaria, professor Jean, aproveitando que todos estão aqui,
que tu marcasse uma reunião com todos os professores da pós-graduação para a gente dar uma maneira melhor de valorizar através desse trabalho. Tá bom? Ok. Grande abraço a todos. Agora eu fico do meu lado de cá como aluno, né? Como aluno, depois de ver tanto currículo, esses monstros aí, eu falei, é melhor me encolher aqui, né, Marcos? E aprender um pouquinho com os dinossauros aí. Vamos lá. Ok, muito obrigado, professor Adriano. E agora, sem muitas delongas, né, passo a palavra para a professora Jaime com essa aula inaugural, que com certeza já fará diferença nas nossas vidas e vai aguçar cada vez mais a nossa perspectiva pelo conhecimento, pelo saber. Professora Jaime, a palavra é com você. Muito obrigado. Legal, bacana, que bom, né, ouvir todos os professores, né, alguns que já estão desde a primeira turma, que eu já conheço, gente chegando agora, e é muito legal ver essa colaboração, além do currículo, também essa energia, né, de dar a disciplina, ofertar a disciplina, com muito conhecimento, em áreas distintas, que é o que vai agregar muito e agrega essa especialização. Não vou me alongar, então eu já vou apresentá-la para vocês. Tá? Lembrando que a aula inaugural é de uma disciplina que eu oferto, que é de comunidade terapêutica. Além dessa disciplina, também oferto a disciplina de dependência química, codependência e psicoeducação, né, numa única disciplina, tá? Mas, né, eu avaliei a importância de falar sobre a comunidade terapêutica, que é uma das instituições, né, uma das principais instituições de acolhimento para pessoas que sofrem com a dependência química. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Todo mundo me ouve bem? Sim? Lembrando que, né, a gente vai disponibilizar essa aula inaugural junto com os slides, ou seja, o PDF, lá no grupo da aula inaugural, então todo mundo vai ter o conteúdo. Tudo certo aí, Adriano? Tá engasgado ainda? Tô, mas todo mundo vai ter essa aula gravada lá no grupo e o material também vai estar disponibilizado, como a professora Jane falou. Ótimo, Aqui, legal. Bom, vocês conseguem visualizar a minha câmera? Eu percebi que teve um probleminha aí. Como está aí para vocês? Ou é a minha internet? Tudo Bom, ok, aqui, professora, pode seguir. Tá tudo tudo ok também. certo, Aqui tudo também. tranquilo. Combinado, então, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre a comunidade terapêutica, né? Lembrando que é um curso de especialização com a carga horária de 360 horas. Muitas pessoas que estão na aula, né, rostos, inclusive, que eu conheço, conhecem, né, a instituição de comunidade terapêutica, mas a aula não é só para aqueles que conhecem, né, então a gente vai dialogar um pouquinho, né, sobre os principais fundamentos, ou seja, os fundamentos básicos dessa instituição, que vai, na verdade, abrir um leque de possibilidades, mas também de conhecimento nessa área desse tipo, né, de instituição, que é o acolhimento de comunidades terapêuticas. Bom, então, o modelo da CT é um programa de convivência coletiva, temporária, né, num ambiente sob regime de internato por até 12 meses. Né? Toda essa convivência, esse tratamento temporário, ele é articulado em rotinas diárias, tendo por pilares o trabalho, a disciplina e a espiritualidade. Para alguns autores, a gente vai encontrar os pilares também incluindo a família, né, como fonte aí da base, né, desse processo terapêutico, e também incluindo o processo de recuperação. Bom, ele viabiliza o isolamento das relações sociais anteriores, de seus segregados, para fins de estabelecer, então, o propósito de renúncia ao consumo e adoção de um novo estilo de vida caracterizado por abstinência total. Esse conceito de abstinência total, muitas vezes, é visualizado apenas como o abster-se do uso, parar de usar a substância. Mas a abstinência total, ela vai agregar e vai abraçar muito mais do que apenas parar a substância, mas também estabelecer um novo propósito, incluindo uma mudança no estilo de vida desse acolhido, desse paciente, dessa pessoa que passa por esse problema da dependência química. Então, não é apenas parar o uso, né? Até porque dentro desse processo terapêutico, a gente vai falar um pouquinho, os comportamentos estão muito vinculados
há retorno desse consumo, né, as recaídas, retorno ao uso. Então, a abstinência aqui total, ela vai também ligar e valorizar essa mudança do estilo de vida, e isso vai, na verdade, exigir, né, dessa pessoa com que ela estabeleça novos propósitos, ou seja, novas perspectivas, né, novas metas, a nova forma de se enxergar, de enxergar o mundo. Então, isso faz total parte dessa abstinência e que vai colaborar, né, posterior a se manter abstêmio, ou seja, a não utilizar a substância. Então, esse estilo de vida modificado, né, todo esse conceito de perspectiva, de novas perspectivas, colaboram também, né, para aí a retirada da substância. Bom, o termo inclui, né, segundo a definição do dicionário da língua portuguesa, não só um conjunto de pessoas que vivem em comum, mas igualmente a noção de comunhão e de participação em comum, isto é, uma abordagem de auto e de entreajuda. Essa é a principal característica, né? Então, são acolhidos, são pessoas, né, indivíduos que estão no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, né, tentando, buscando superar o mesmo problema. Então, eu não vou falar aqui nessa aula inaugural sobre o conceito histórico, como surgiu, mas lá na aula, né, da disciplina vai ter todo um conceito histórico, mas para a gente entender um pouquinho essa questão de comunhão, ou seja, né, essa convivência entre pares, no sentido de ajuda, autoajuda e entreajuda. Então, esse movimento de troca de experiência, de compartilhamento, de companheirismo, né, de colaboração e de empatia, faz com que essa instituição, né, tenha todo esse requisito, né, de comunhão, ou seja, de ajuda entre pares, tá? Eu acho interessante, né, a gente falar um pouquinho sobre a questão de comunhão, porque muitas vezes, no dia a dia, dentro da instituição, isso passa a ser despercebido pelos profissionais, mas também pelos próprios pacientes. E é interessante a gente sempre resgatar esse objetivo da comunidade, que é o que muitas vezes vai diferir, né, ela de outras instituições de acompanhamento, de, né, recuperação para a dependência química. Então, a comunidade terapêutica tem como seu principal fundamento essa comunhão que vale a pena, é claro, sempre estar resgatando e lembrando, né, os indivíduos, a importância da partilha, a importância desse envolvimento, né, com o colega, né, inclusive, pessoal, a convivência, né, coletiva nem sempre é tão fácil, né, a gente não pode falar que essa comunhão vai acontecer, de certa forma, né, ali espontaneamente. Porém, é necessário que esse paciente tenha uma boa adaptação nessa instituição, né, principalmente porque a convivência coletiva, ela vai de encontro, né, com a diversidade. Então, são pessoas que não sabem, né, quem está nesse processo, quem vai chegar, quem vai sair, né? Então, de certa forma, o paciente não controla essas pessoas que estão lá em convivência com ele. Então, essa diversidade, ela vai acontecer de qualquer forma, e o ideal seria, né, para que essa comunhão aconteça, para que isso seja resgatado, lembrado, né, que isso é uma característica específica da comunidade terapêutica, pensar nesse acolhimento, em fazer esse acolhimento, né, não só de um indivíduo, mas de todos os indivíduos, inclusive para colaborar com o processo de adaptação dele na instituição. Então, quanto melhor adaptado, orientado e também entendido de como funciona o processo, né, mais comunhão vai existir nesse lugar. Né? Então, esse acolhimento inicial é de muita importância, né? Então, o acolhimento não é feito 2 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois, né? O acolhimento tem que ser feito instantâneo, independente das condições, né? Então, o acolhimento vai ser modificado, né, conforme as condições, o ambiente, a necessidade, claro, porém tem que ser feito, tá? E principalmente com o profissional que está na instituição recebendo esse acolhimento. Então, pode ser que um dia esteja o assistente social, né, junto com o conselheiro, o psicólogo, ou o dia da enfermeira está recebendo, independente do setor, o acolhimento tem que ser feito já de início, para que esse acolhido, esse paciente se sinta à vontade, inclusive confiante em iniciar esse processo na instituição.
é muito importante. Passa, sim, né, despercebido aí, os colegas, né, se quiserem, inclusive, comentar no chat, né, eu acho que é uma das principais observações iniciais é fazer o acolhimento muito bem feito. Bom, então, na CT, todas as atividades, né, desde o lazer, né, então, desde o lazer livre, ou seja, as atividades em que os acolhidos, pacientes, eles desejam fazer, mas aquelas também determinadas, estabelecidas, passando pelas atividades psicoterapêuticas, né, seja individualmente ou no grupo, até as atividades ocupacionais, arranjos, confecções, limpezas e até jardinagem, também aquelas formativas. A gente fala dos grupos reflexivos, né, e diversos aí, educação para a saúde, né, os grupos de conscientização, e também entra a psicoeducação, quando existe a conscientização sobre a dependência, tá? Estão direcionadas para a reaprendizagem e integração individual social desse indivíduo. Quando nós falamos de reaprendizagem, o reaprendizagem está ligado à reabilitação. Só que lá na instituição de comunidade terapêutica, ela não é uma instituição apenas de reabilitação. É uma instituição que interpassa dois fenômenos importantes, tanto a habilitação e a reabilitação. A pessoa fala assim, nossa, Jane, o que é habilitação? Né? Eu nunca tinha ouvido esse termo, e sim, né, a dependência, as comunidades, está muito vinculado ao processo de reabilitação, que é mais comum. Porém, a habilitação é toda aquela características, mudanças, habilidades, em que o acolhido aprende do zero, tá? Então, aqui não existe uma reaprendizagem, aqui é uma aprendizagem do zero. E existe a reabilitação, que aqui, sim, é uma reaprendizagem, ou seja, ele volta a fazer algo que ele já fazia antes, né? Provavelmente antes da adicção, tá? Então, esses dois fenômenos vão acontecer, de certa forma, espontaneamente, né? Estão muito ligados, né, um com o outro. É claro que a gente não vai limitar, então, o acolhido A é o processo de reabilitação, o acolhido B é a habilitação. Na verdade, isso vai acontecer com todos os acolhidos, de uma forma individual, ou seja, diante da necessidade de cada um. Então, vai ter aspectos em que o acolhido tenha, né, que ser feito o processo de reabilitação, o resgate, né, de atividades, características em que ele precisa colocar em prática novamente, né, em reaprender, ou melhor, né, fazer de uma outra forma, e a habilitação, que são características, atividades em que ele tem que começar a pensar e fazer do zero. Né? A gente pode dar um exemplo da habilitação aqui, como perspectiva futura, tá? Inclusive, hoje, eu tive, né, conscientemente, um atendimento em que foi visível analisar um paciente em que ele nunca teve uma perspectiva futura, ou seja, ele nunca pensou sobre sua vida posterior ao tratamento, mesmo lá fora, não só em tratamento, né, sem planejamento futuro, metas, né, sem pensar nesse futuro, sem pensar nesse crescimento individual. Então, para esse acolhido, é pensado nesse momento na habilitação, ou seja, que ele comece a criar essa expectativa de ter metas, né, de ter perspectivas, que isso colabora com, né, o processo de recuperação. Então, quando o acolhido tem objetivos na sua vida, consequentemente, ele vai lutar por esses objetivos e vai, é claro, estar a favor de um processo de recuperação dentro da vida dele. Então, aí entra a habilitação, né? Então, a gente consegue, de certa forma, visualizar isso agora, mas dentro da CT também isso acontece de uma forma muito instantânea. E muitas pessoas fazem os dois processos, mas não sabem, né, o nome, não têm, né, ideia do conceito, mas são dois processos importantes, fenômenos que acontecem, né, para cada acolhido individualmente. E aqui, mais uma vez, né, falando sobre esse processo individual, pessoal, também contribuindo para esse olhar individualizado para cada um. Né? Então, se eu consigo distinguir para cada acolhido, para cada paciente, né, qual o processo que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, né, eu consigo individualizar esse atendimento. Na realidade, é uma exigência da instituição, então não quer dizer que é uma instituição que acolhe, né, número coletivo, de convivência coletiva, que todos são direcionados e, né, de certa forma, orientados, conscientizados, atendidos da mesma forma, né, lembrando das necessidades de cada um,
de suas histórias singulares, das suas características, personalidades, né, inclusive necessidades, né, para um processo de mudança, acolhidos que têm aí um histórico de várias internações, acolhidos chegando agora na primeira internação. Então, é muito importante esse olhar individualizado, e nesses dois processos, né, desses dois fenômenos, isso colabora muito para individualizar, tá, cada acolhido, cada paciente. Bom, então as comunidades terapêuticas não integram, né, o Sistema Único de Saúde e tampouco o Sistema Único de Assistência Social, mas são equipamentos aí, né, da rede suplementar de atenção, recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas, de modo que as referidas entidades integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, por força aí desse decreto, né, lançado aí no número da lei, que na realidade, né, nos traz um dado também em pensar dessa necessidade, né, dessas instituições também serem integradas em outros sistemas, né, inclusive, né, sistemas voltados à área da saúde, saúde mental, né, e área social, mas ela integra, né, as políticas públicas e faz parte de todo esse quesito de entidade. Bom, então a dependência química, né, a gente tem que pensar que o acolhido que está na instituição, ele tem a síndrome caracterizada por um uso continuado, né, que seria a dependência química, reforçando os danos causados na vida desse sujeito, ou seja, ele tem que ter um diagnóstico médico em que ele precisa de acompanhamento nessa instituição, tá? Então, a pessoa, para estar dentro da instituição, precisa sofrer por abuso e dependência de drogas, né, com aí um quesito, né, com uma confirmação médica de que ele precisa desse processo, tá? Então, o usuário vive buscando bem-estar, prazer, satisfação, ou até esquecer dificuldades da vida, acaba perdendo o controle, o limite para acessar o uso, fazendo assim com que a sua dependência passe a afetar a vida psíquica, emocional, física, né? Passando a ser um problema biopsicossocial, tendo em vista que essa é uma doença. Tá? Então, quando a gente fala sobre o usuário, a gente está falando do usuário que pode estar no momento de vários padrões de consumo. Né? Então, o termo usuário, ele pode abraçar o usuário experimental, o usuário recreativo de substância, o usuário abusivo, até o dependente de substâncias, tá? Mas essas instituições acolhem a dependência, ou seja, a adicção, né? Aonde lá no CID tem diagnóstico de transtorno mental e comportamental devido ao uso, né, de substância. Aí tem aí as suas especialidades, o uso específico da cocaína, o uso específico da maconha, o uso de múltiplas drogas, o uso do álcool, né? Então, existe essa diversidade do diagnóstico também, conforme a necessidade de cada sujeito, mas aqui principalmente voltado para os danos, né? Principalmente para os critérios de inclusão para a dependência química, que é bem visível os danos, né, em que essa pessoa, de certa forma, sofreu e sofre perante o vício, né? Perante já ter instalado a dependência química. E essa palavra doença, muitas vezes não é bem-vinda, né, para algumas pessoas. Então, a gente está falando de acolhidos que precisam aceitar o processo de reconhecer a doença na vida deles, né? Então, a gente vai falar da psicoeducação, inclusive, uma das disciplinas da especialização é sobre a psicoeducação, porque esse reconhecimento da doença é importante, na verdade, é o primeiro passo, para que essa pessoa consiga, na verdade, enxergar a necessidade de mudar a vida dela. Então, se ela não tiver esse reconhecimento, se ela não aceitar, né, o problema, né, a doença que está já instalada, que na verdade a gente fala que é uma doença crônica, ou seja, não existe remissão de sintomas, existe, né, na verdade, um processo de recuperação, mas a pessoa sempre vai ser uma dependente, ou seja, a partir do primeiro consumo, ela sempre vai perder o controle, tá? Não existe mais a possibilidade de controle. E é muito difícil falar para uma pessoa que, na verdade, talvez esteja em anos utilizando a substância, em que ela nunca terá o controle do uso de substâncias. Por quê? O primeiro momento, né, a primeira reação da pessoa é negar de que ela tem esse problema, porque ela quer ter esse controle.
inclusive necessita utilizar a substância devido, além das questões, né, de sistema de recompensa, mas também dos seus preenchimentos, né, do que a substância, de certa forma, singularizou, né, ou figurou na vida dela, tá? Significa na vida dela. Então, o primeiro passo é a gente poder conscientizar, e o termo doença, como eu disse, tem essa dificuldade em que as pessoas aceitam. Mas não é só o paciente, né, a pessoa que está lá no processo, que tem essa dificuldade, a gente vai falar também dos familiares que têm dificuldade em aceitar, né, de que um membro querido, um ente querido tenha adicção, tenha dependência química, tenha doença da adicção. Então, é necessário também fazer essa conscientização familiar dentro desse processo, que é importante, principalmente também para esse reconhecimento e aceitação. Porque não é só o dependente químico que precisa, de certa forma, reconhecer. Né? Todos ao seu redor precisam reconhecer, principalmente, que é uma doença que exige, né, aí uma atenção para que isso seja, de certa forma, ajudado, de que essa pessoa consiga pedir ajuda, de que consiga um atendimento específico para o problema em que ela tenha, seja em comunidade, seja no CAPS, seja um atendimento individual, seja, né, independente da instituição aqui, para que a família também reconheça que essa pessoa precisa de um atendimento específico sobre, né, a dependência química desse ente querido, tá? Então, é muito difícil, assim, para algumas, né, pessoas, tanto famílias quanto acolhidos, mas seria esse nosso primeiro passo, o primeiro passo da instituição de comunidade terapêutica, fazer esse trabalho de conscientização para aceitação e entendimento do termo doença, tá? Bom, então são residências coletivas e temporárias. Então, os acolhidos, eles, de certa forma, é necessária a mudança de estilo de vida, tá? Por isso, residências coletivas e temporárias. É o que difere, muitas vezes, das outras instituições. A gente sempre fala que a comunidade terapêutica, na verdade, ela muitas vezes é visualizada como o último recurso para que a pessoa procure, né, aí um atendimento para a dependência, né? Porque existem os acompanhamentos ambulatoriais, atendimentos ambulatoriais, que vão, de certa forma, dar início, né, a um acompanhamento especializado, e que muitas pessoas, inclusive, aderem aos tratamentos ambulatoriais, né, funcionam, têm uma vida longe da substância, com mudanças importantes na vida dela, mas existem indivíduos que têm mais dificuldade em se manter aí, né, nos acompanhamentos ambulatoriais, com dificuldade, inclusive, nas questões de disciplina, de manter o propósito, de renúncia, né, de responsabilidade, e aí entra as comunidades terapêuticas para casos, inclusive, também mais graves de dependência, ou seja, acolhidos com anos, né, da doença e com pouco sucesso, ou seja, poucos anos, né, aí em sobriedade ou em uma vida positiva, uma vida funcional. E aí entra as comunidades também, né, para acolher pessoas que, de certa forma, vê, né, a comunidade como o único recurso, tá? Lembrando que é uma instituição voluntária. Então, a pessoa, né, tem esse regime voluntário de querer o tratamento, de querer mudança, porém, nem todo mundo que quer, né, estar na instituição realmente aceita o problema ou aceita a dependência química, tá? Então, mesmo que é um caráter voluntário, exige aí toda uma conscientização nesse processo. Por que tem que ser temporária? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a reinserção social, ou seja, esse acolhido, esse indivíduo entra na instituição com uma data e precisa ter uma data para sair, ou seja, todo o processo que vai acontecer com ele dentro da instituição é totalmente pensado individualmente naquela pessoa, né, desde as suas necessidades até as suas queixas, inclusive seu histórico também de vida. Então, tudo isso é incluído para que a pessoa tenha um planejamento, né, para passar nessa instituição. Ah, Jaine, mas muita coisa pode mudar, já vi muito acolhido necessitar de passar mais tempo ou menos tempo na instituição. Ok, realmente as avaliações pela equipe é feita constantemente, né, por toda a equipe da instituição, equipe multidisciplinar. Existe, sim, mudanças, ajustes, né, arranjos aí a serem mudados conforme esse processo, porém, ele tem que ter um plano inicial, independente se esse plano vai ser modificado ou não posteriormente. Então, esse plano, essa construção tem que ser feita, então, vale a pena repetir, tem data de entrada e data de saída. Recuperação, transformação no estilo de vida, então, é necessário fazer essa mudança no estilo de vida,
essa nova, na verdade, forma de se enxergar, né, de querer estar, o que fazer, de como fazer. Então, muitas vezes, né, a gente fala dos velhos hábitos dentro da instituição, velhos hábitos leva essa pessoa a voltar ao velho uso, né, a buscar o uso de substância, né. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, a gente já está pontuando aqui a mudança no estilo de vida. Ou seja, essa pessoa, ela tem agora a responsabilidade, né, com o que ela faz, né, com quem ela anda, o que ela deixa de fazer, o que ela faz, né. Então, agora entra a responsabilidade pessoal, o compromisso com a própria recuperação, em que ela precisa mudar essa perspectiva de vida, inclusive aderir a uma perspectiva mais funcional, positiva, que vai agregar com o processo de recuperação. Então, uma pessoa, né, que pontua, né, novas metas, mas que mantém os velhos hábitos, dificilmente vai conseguir conquistar um novo estilo de vida, porque os velhos hábitos estão presentes na vida dela, e isso vai dificultar tanto o processo de recuperação, tanto o processo da pessoa conseguir, né, construir um novo formato de vida. Bom, então a reinserção na sociedade, que entra aqui como, né, seria a data de saída, né, digamos assim, mas a reinserção não é só apenas quando o acolhido tem alta da instituição, né, então a reinserção acontece em fases importantes nesse processo, ou seja, toda a equipe, né, avalia o acolhido conforme as fases com que a comunidade terapêutica vai oferecer, então, desde a desintoxicação, conscientização, psicoeducação, e aí entra a última, que é a reinserção social, tá? Então, existem atividades para reinserir esse acolhido, de certa forma, cuidadosamente, né, usando a palavra, né, cuidado aqui, de volta à sociedade, para que posterior, né, sua saída, ou seja, para que quando exista a alta, esse acolhido esteja mais preparado para lidar aí com os desafios, né, com a nova mudança, né, com a nova forma de pensar, inclusive aplicar, né, todo aquele aprendizado que ele passou durante esse processo na vida lá fora. Então, existe esse cuidado para que esse acolhido volte à sociedade, inclusive, né, que ele volte de maneira, vou usar a palavra de novo, funcional, tá? A gente pode usar outras palavras, positiva, válida, importante, né? Mas que esse acolhido tenha de novo, né, o resgate de conseguir trabalho, né, de resgatar vínculos familiares, né, de ter a sua autoestima, conquistas individuais, na verdade, tudo aquilo que a substância psicoativa, ou seja, a dependência de substância, fez com que ele perdesse nesse percurso, né? Então, ele resgata tudo que foi perdido e, é claro, aumenta ainda mais suas perspectivas, né, conquistas, né, e consiga mudar esse perfil e dominar, claro, a recuperação. Vínculo religioso, então, essas instituições têm aí o vínculo religioso, na verdade, esse viés religioso que, por algum tempo, né, inclusive até nos dias de hoje, por algumas instituições, algumas políticas, pessoas, profissionais, têm uma crítica perante esse viés religioso, mas lembrando que o viés religioso é numa abordagem espiritual, ou seja, espiritualidade, tá? Então, aqui a instituição, ela não tem que cravar ou defender uma bandeira de uma igreja específica ou de uma religião específica, mas sim promover o resgate do vínculo da espiritualidade para aquele indivíduo. Ou seja, um dos viés, lembra dos pilares que a gente falou? Então, um dos pilares da instituição é a espiritualidade, e faz parte dessa mudança individual. E aqui a espiritualidade, pessoal, tem sim muito a ver com o sinônimo religião, mas nem sempre está ligada só à religião, está ligada também ao conhecimento, né? Então, quando a gente fala da espiritualidade, a gente fala da liberdade do indivíduo em expressar os seus sentimentos, em buscar a sua fé individual, aquilo que faz com que ele crê, né? Aquilo que colabora com o processo de recuperação, aquilo que colabora como pessoa, né? Aquilo que ele busca mudanças, melhoras, né? Enfim, forças, tá? Então, tudo isso vai colaborar, mas lembrando, não é definindo bandeira e igreja, tá? Então, essa crítica de muitos profissionais, na verdade, vem com as instituições que muitas vezes só oferecem o viés religioso. Na realidade, as instituições precisam oferecer, além desse viés de espiritualidade, também a equipe multidisciplinar, ou seja,
o atendimento multidisciplinar. Então, é necessário tanto o conhecimento técnico-científico, tanto, né, aí a possibilidade desse viés espiritual para colaborar nesse processo de recuperação. Bom, é uma instituição que, na verdade, tem a maior porcentagem de acolhimento, ou seja, 85% de acolhimento de dependentes químicos acontece nas comunidades terapêuticas. Então, são instituições que, muitas vezes, acabam acolhendo muito mais essa demanda, né? E poucas vezes, claro, é reconhecida como uma instituição importante para acolhimento e mudança nesses sujeitos. Tá? Então, aqui deixando claro como maior instituição, né, que acolhe aí a demanda da dependência química. O que vai acontecer lá, dentro da instituição, nesse processo, né, incluindo as fases? Então, a gente falou de várias fases, desde a desintoxicação até a reinserção social, né? Então, a fase inicial de adaptação, né, a fase, inclusive, de medicação, em que esse acolhido precisa passar por esse incômodo dos sintomas de abstinência, das mudanças de pensamento, reflexões, sentimentos de culpa, muitas vezes, o resgate da autoestima, até a reinserção social, que esse paciente já está preparado para voltar para a sociedade, inclusive, querendo voltar para a sociedade, né? Porque, lembrando que a alta, ela tem que vir também de uma vontade do paciente. Então, essa confiança, essa segurança, ela é, na verdade, depositada aos poucos nesse paciente, e quando esse paciente está realmente preparado, ele também enxerga isso, né? Então, não é só a equipe que enxerga o paciente pronto para ir embora, mas ele também se enxerga, né, aí com várias estratégias, né, vários aprendizados, e também o reconhecimento da avaliação dos seus próprios comportamentos. Bom, então, são atividades de transformação do estilo de vida, como eu falei antes, né, mas também de bem-estar físico e também psíquico, né? Então, quando a gente fala de mudança de vida, de transformação, mudanças de hábito, a gente está falando de dar vida novamente a esse indivíduo, que muitas vezes, né, aí, além dos danos, as perdas, né, as quebras de vínculos, a falta de fé, a falta de perspectiva, né, enfim, né, a falta com a própria vida, isso né, muitas vezes vivenciado, e aí que ele resgata esse desejo de viver de novo, o desejo de ser feliz de novo, inclusive passa, né, a colocar em prática na instituição, né, como poucos momentos, os momentos simples, que eles acabam, de certa forma, valorizando coisas que eles perderam antes. Então, a gente já falava um pouco das festas celebrativas, né? Então, o que tem de indivíduo que no aniversário a gente leva um bolinho para o indivíduo, né, enche uma bexiga, esse indivíduo enche os olhos de lágrimas, fica totalmente emocionado, feliz, enérgico, por quê? Porque ele perdeu, né, aí vamos pôr aí 10, 15 aniversários em uso de substância, ou seja, todo aniversário ele passava na rua, né, ou, né, em outros lugares, outras situações em que ele não comemorava, não tinha essa energia, essa vontade, essa alegria, na verdade, esse entusiasmo com a própria vida. Então, são, na verdade, comemorações simples e que faz a gente refletir sobre essa valorização, né, de momentos em que, para muitas pessoas, né, que não vivem na adicção, são momentos tão comuns. Nossa, gente, como que ele vai ficar? É só uma bexiga, é só um parabéns. Mas, para esse acolhido, para esse dependente, muitas vezes tem muito significado e pode ser aí um divisor de águas muito importante na recuperação dele. Interação entre utente, equipe técnicas e relações, são as relações entre os acolhidos, os pacientes com a equipe, né, multidisciplinar. Então, é importante ter esse rapport, esse vínculo, né, essa confiança, passar essa segurança, ou seja, ser também bastante transparente, tá? Então, desde o dia que o acolhido chega, ele tem que saber como funciona o tratamento, tem que saber mais ou menos, né, aí a data de saída que está organizada para ele tem que saber, né, as coisas, as regras, as rotinas, o cronograma da instituição, e quando isso é deixado muito claro para ele, obviamente a gente vai aumentar o nível de vínculo, aumentando a confiança desse paciente com a equipe também. E é claro que isso só vai ter a ganhar tanto para a equipe, que vai conseguir ajudar, mas também para essa vida, né, para essa pessoa, que vai conseguir aproveitar ainda mais todo esse processo.
ensinamentos em situação no aqui e agora. Então, quando a gente fala de ensinamentos, a gente está falando também do plano de prevenção à recaída, que é mais uma disciplina que tem de uma especialização. Então, em situação no aqui e agora, é porque a gente não pode ficar pensando na prevenção à recaída, na verdade, só citando situações que já aconteceram, mas sim mostrar para esse acolhido situações que podem acontecer, né, situações que eles vão vivenciar na prática atualmente, né, então deixar isso muito bem colocado numa forma breve, inclusive, porque se a gente parar para pensar em uma única estratégia de uma situação isolada, de uma recaída dele, a gente não vai conseguir contribuir para o plano de prevenção à recaída. Então, a gente precisa pensar também nas que aconteceram, né, aí nesses velhos hábitos que a gente tem que pontuar, claro, para esse acolhido, nessa falta, talvez, de uma observação, de uma auto-observação, mas também pensando em situações recentes, né? Então, quando a gente conhece o acolhido, conhece a família do acolhido, a história do acolhido, a gente consegue muito mais contribuir para as situações aqui e agora para o acolhido, não é para mim, né? Eu não vou pontuar uma prevenção à recaída diante da minha perspectiva do aqui e agora, é o aqui e agora daquele acolhido, ou seja, a região em que ele mora, né, em que ele reside, com quem que ele reside, aonde ele trabalha, né, quais são os seus vínculos, seus elos, né, enfim. Então, na verdade, educar esse acolhido, né, para pensar nesse estilo de vida e também criar estratégias de prevenção à recaída. Aí existe, né, quando a gente fala de individualidade, o projeto individual, né, que é a discussão entre a equipe e o acolhido, ou seja, aquele famoso projeto, né, individual de atendimento. Existem várias nomenclaturas. Então, para a comunidade terapêutica de adultos, né, então a gente utiliza o termo PAS, Plano de Atendimento Singular, para os CAPs, ambulatórios, hospitais psiquiátricos de saúde mental, a gente usa o famoso PTS, Plano Terapêutico Singular, e para as instituições que acolhem adolescentes, o PIA, Plano Individual de Atendimento. Vocês percebem que o nome só muda o formato, né, a ordem das palavras, mas quer dizer a mesma coisa, ou seja, elaborar um plano individual, na realidade, como eu falei antes, é exigido em que a gente olhe para aquele paciente individualmente. E interação com a família, tá? Aqui, interação com a família é no quesito de contribuir não só com a coleta de história, né, não só com o que aconteceu, né, nessa família, mas também em colaborar com a conscientização da família saber sobre o problema e conseguir colaborar com o processo de recuperação desse membro familiar. O que acontece muitas vezes é de familiares que não entendem esse processo, não são educados por esse processo e acabam entendendo que a recuperação é só do acolhido, ou seja, quem usa droga faz o acompanhamento, faz o tratamento. Mas sabemos que a família precisa ser orientada, precisa ser atendida muitas vezes, né? Então, aqui a gente vai falar dos danos que a dependência química causa na família, e um deles é a famosa codependência, que também está na aula, né, numa das disciplinas da especialização. Então, muitos familiares chegam, né, com a codependência, e quando ela é analisada, avaliada, bem feita, a gente consegue fazer um bom encaminhamento, inclusive atender melhor essa família, né, esse codependente, entender mais sobre a dependência química e sobre a codependência também. Então, vocês entendem que a conscientização, quando chega aqui, ela não é só para conscientizar o membro familiar do que é a dependência química, mas também a conscientização do que é a codependência, que é um outro problema que aqui está instalado na família, né? Então, é importante essa interação. Algumas instituições não têm regra, né? Então, essa interação familiar fica muito à disposição da instituição. Então, eu conheço instituições que fazem reuniões com os familiares, né, aí mensalmente, conheço instituições que acolhem apenas individualmente, né? Então, conheço várias formas de atuar, ou seja, cada instituição dita, né, uma regra para atender a família, mas, na realidade, a importância é que exista esse atendimento, né? Que tem que existir, independente se é individual, se é grupal, e quando a CT não, por exemplo, é uma CT que disponibiliza atendimento individual para a família, então a CT não disponibiliza grupos, né, aí para a família, então é interessante, inclusive, orientar a possibilidade dessa família participar de grupos externos da instituição, né? Então, você conseguir orientar essa família a participar
por exemplo, do amor exigente e outros grupos aí, né, que existem em todas as regiões, não só esse, mas vários outros, que aí cabe você, como profissional, investigar o que o seu município oferece perante a essa demanda, né? Então, é interessante a gente, chega uma família lá, olha, tem um grupo amor exigente, tem um grupo A, tem um grupo B, um grupo C. Aí a pessoa chega e fala assim, mas aonde que tem esse grupo? Como que funciona? Que horário? Aqui tem online, é presencial? Aí você fica assim, não sei, eu sei que tem, mas tem que procurar. Essa família não vai procurar, muitas vezes, né? Então, quando você faz esse tipo de abordagem, ou seja, é uma forma de desvalorizar o grupo, desvalorizar esse atendimento, esse encaminhamento. Então, a valorização desse encaminhamento, cabe você saber, né, orientar essa pessoa e como funciona esse encaminhamento também, como funciona o grupo. Então, vai procurar saber, né, se na tua cidade tem, se não tem, na cidade vizinha, grupos online, enfim, hoje tem uma gama de possibilidades, mas quando você sabe sobre essa orientação, você firma ainda mais a importância desse encaminhamento. Então, já vi muita gente fazer isso, e aí a gente acaba perdendo esse vínculo familiar, porque a família deixa, né, de participar, colaborar com esse processo, e depois é fácil, porque aí a gente vira e fala assim, a família não ajuda, a família não colabora. Né? Mas por que a família não colabora? Por que a família não ajuda? Né? Então, a gente também tem que ver esse lado ético-profissional da instituição, de conseguir fazer esses encaminhamentos. Eu vou te falar, muitos encaminhamentos, mesmo sendo tão valorizados, tem familiar que também não colabora. Faz parte, né, disso, né? Mas vocês percebem a importância, então, de valorizar o encaminhamento? Então, a importância de valorizar o encaminhamento entra quando eu conheço sobre esse encaminhamento, sobre esse grupo, né, sobre qualquer outro aí que eu vou, né, orientar essa pessoa a participar. Bom, então aqui a gente vai visar, né, a reinserção, a retomada da vida desse sujeito, o resgate de vínculos, né, ou seja, vínculos do trabalho, né, vínculos sociais de modo geral, familiar, né, então todo aquele vínculo que na verdade foi perdido com o uso da substância. Claro que diante da necessidade do paciente, diante do seu querer, tá? Então, não é fazê-lo voltar a ver o pai, mesmo ele não querendo ver o pai, né? Então, a gente também tem que ter essa conversa com o paciente em questão de necessidade, de importância e do querer desse paciente para com o resgate de vínculo, tá? Então, a gente também tem que se posicionar de uma forma individual, em que o que para um acolhido funcionou, para outro talvez não funcione. E aí vai demandar suas histórias, seus contextos, né? Então, a sua individualidade aqui, mais uma vez, pontuada. O projeto individual, né, como eu falei, e estímulos às realizações afetivas, educacionais, profissionais. Então, é estimular esse acolhido, esse paciente. Pessoal, eu estou falando sempre acolhido paciente, tá? Para a gente entender, porque para algumas instituições, como as terapêuticas, a gente utiliza o termo acolhido, né? E para as outras instituições, que aí entra o termo saúde, entra como paciente. Mas para a gente ficar claro aqui que na verdade, o nosso atendido, né? O nosso cliente que está lá na instituição. Então, esses estímulos às realizações contribuem para, sabe aquele querer viver melhor, querer viver de novo, né? Resgatar essa perspectiva, essas conquistas pessoais, né, essa vontade que muitas vezes estava lá escondida. Então, quando a gente orienta, estimula, não só as afetivas, que aqui é muito importante também, mas colocar essa pessoa no mercado de trabalho de novo, né, colaborar para ele finalizar, né, aí um segundo grau, né, enfim. Então, muitos acolhidos chegam com essa falta, né, aí de conclusão de vida. Lembrando que a característica, né, uma das principais características do acolhido é sempre começar alguma coisa e não terminar, devido ao uso de substância. Então, a pessoa que está em uso não vai continuar a sua própria vida, né? Então, sempre vai ter aquela pausa para utilizar a substância, aquele momento, né, em que essa pessoa passa dias fora, isso dependendo, né, da sua maneira de uso e padrão de uso. Porém, é muito comum a gente ver histórias rompidas, né, tanto numa questão de escolaridade, profissional. Então, é interessante a gente resgatar esse querer de novo. E é bacana, inclusive, de ver muitas pessoas, né, conseguindo finalizar, né, a escolaridade,
né, cursando o segundo grau, começando um estudo no curso técnico, inclusive um ingresso numa faculdade. É muito bonito, inclusive, de ver, né, essa estimulação aí de uma nova perspectiva. Bom, então a CT é um lugar que tem como principal instrumento terapêutico a convivência entre pares, né? Assim é oferecido ao residente uma rede de ajuda no processo de recuperação, resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades, né, de reabilitação física, psicológica e de reinserção social. Na realidade, resumindo essa aula, né, falando um pouquinho dessa instituição maravilhosa, a comunidade terapêutica é um lugar onde flui a vida. Quando eu tive o primeiro contato com essa frase, eu achei muito importante pontuar, no sentido da valorização dessas instituições, de mudanças pessoais, de mudanças de vida de cada indivíduo, da ajuda nessas pessoas, para essas pessoas que precisam, né? O resgate da cidadania, pessoal, não é só dar aí uma carteira de cidadão, né? Resgatar documentos, está muito além disso, né? Mas resgatar o seu lugar na sociedade, que é o mais importante e é um dos maiores objetivos da instituição. E isso a gente está falando não só, né, do processo terapêutico, em que a equipe vai ofertar para esse acolhido, mas toda a instituição em funcionamento, desde, né, dos funcionários, né, mais diversos da instituição, né, o cozinheiro, né, o diretor, a secretária, desde a equipe técnica, né, e desde também dos próprios acolhidos, ou seja, dessa convivência, né, entre os pares, dessa riqueza de vivência entre pares, né, e que vai, é claro, facilitar aquela palavra que eu disse no início, que é a comunhão, que é o que deixa mais claro ainda a importância dessa instituição, tá? Vou finalizar aqui para vocês, aqui eu trouxe as referências, né, diante da aula de hoje, lembrando que eu vou disponibilizar, né, esse material, então vocês vão ter também as referências lá no grupo, no PDF. E eu finalizo a aula, claro, deixando aberto para dúvidas, perguntas, comentários. Foi um pensar, né, em estimular também o interesse, né, não só pelo tema, mas para entender um pouquinho como essa instituição funciona. E fico à disposição de todos. Espero que tenha contribuído aí. Muito bem, pessoal. Obrigado, Jair. Como sempre, aula com muita excelência, né? Você sempre traz para nós, disciplinas muito importantes. Garanto para vocês, turma, esses meninos vão trazer aí, o melhor ainda está por vir, tá? O melhor ainda está por vir. Isso eu garanto para vocês. Bom, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá bom. Marvin, levantou a mão. Professora, a gente vai aprofundar mais nesses dados, nessas informações? O Com módulo é certeza. extenso? Com certeza, a gente tem uma disciplina inteira sobre comunidade terapêutica, então a gente vai falar tanto do conceito histórico, do surgimento, linha do tempo, novos métodos, como que os métodos foram implantados, até o modelo atual da comunidade, né? Então a gente tem um módulo inteiro sobre a disciplina de comunidade terapêutica, tem muita coisa bacana, além também, Marvin, das indicações extras, né? Ou seja, documentários, filmes, materiais para contribuir para esse aprendizado. Né? Então, fica aí a sementinha, que a gente vai falar bastante sobre a comunidade terapêutica, tá? Maravilha, obrigado. Obrigado, Marvin. Gente, queria mencionar aqui também a professora Lorena Miranda, que faz parte do nosso corpo docente também. Obrigado, Lorena, por você estar presente, né? Uma honra te receber, viu, minha querida? Imagina, eu que agradeço, viu, pela oportunidade, por essa aula incrível aí, né? A professora Jaine arrasando, como sempre. E é uma pós muito boa, né? Acho que, assim, vale a pena realmente o pessoal fazer, porque é um conhecimento incrível e é uma área de atuação, né? E está muito, assim, é necessário, né? É necessário pessoas que saibam, né? O que estão fazendo realmente, né? Se especializar mesmo. Então, super recomendo aí a pós para vocês. Gratidão, Lorena. Nós comentamos, inclusive, do presencial de São José do Rio Preto, que um certificado, uma carteirinha que não seja para entrar na vida de um ser humano com muito amor, com muito respeito e, acima de tudo, humanização, se torna apenas um status na parede, né? Eu sempre falo isso. Profissional de dependência química e saúde mental não pode parar de estudar. Né, Roberto? Estamos juntos, né? É isso mesmo, né? É isso aí. Aline,
Eu já conversei com o Rodrigo, viu, Aline? Depois pode me chamar amanhã. Gente, vou estar disponibilizando a aula gravada para vocês amanhã no grupo. As matrículas já estão abertas, valores extremamente acessíveis. Essa turma de especialização, juntamente com o consultor em dependência química, começa já no dia 1º de agosto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Professor Walter, muita gratidão pela sua presença aqui também. Roberto, João, e todos vocês, tá, turma? Eu sou muito grato mesmo por vocês fazerem parte da minha vida e fazerem parte de alguma maneira da família Fenatec, tá? Jéssica, obrigado por tudo. Viviane, obrigado por tudo. E o que vocês precisarem, o professor Jean vai estar sempre à disposição, o corpo docente sempre à disposição, e podem me chamar também, que eu estou sempre à disposição de vocês. Certo? Certo? Gratidão, fiquem com Deus. Marvin, depois vamos fazer uma reunião junto com a Jaine para a gente definir algumas coisas, tá, querido? Até quinta. Até quinta, tamo junto. Rubens, pessoal daí, ó, Rubens Arlindo da Silva, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus, turma. Muita gratidão, viu? Gratidão, parabéns.